Em 1930 foi o ano que eu nasci. Foi o primeiro ano que teve Copa do Mundo. Em 1950, eu com 16 anos. Meu pai me trouxe no Maracanã. Eu nunca ouvi um silêncio maior. Ele só não foi total porque dava para ouvir o risco dos fósforos acendendo cigarro de nervoso e o grito dos uruguaios no meio do campo. Só o Brasil. Só a gente pode juntar essa gente. Dos filhos deste solo, tem quem nasceu no ano da primeira Copa que o Brasil disputou. Tem quem nasceu no ano da última. E se a gente juntar brasileiros nascidos nas Copas que a seleção disputou, todas as Copas estarão representadas. Porque o Brasil disputou todas. Só o Brasil. Bateu! Gol! Brasil! 94 foi demais, foi um sonho. No meu bairro, as ruas fechavam, parecia um carnaval. E a gente parava os carros e ia lá e pedia, gente, contribui aqui o nosso pedágio pra gente poder enfeitar a rua. É inesquecível, né? A vibe da galera. Eu nasci no dia que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. E enquanto minha mãe estava na maternidade em trabalho de parto, meu pai ficava com os médicos, um radinho de pilha. A primeira Copa que eu assisti foi a de 66, preto e branco. Então a gente não sabia quem era o jogador de que time. Agora em setembro... Gerson levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou, é gol! De 4 em 4 anos, sem pular nenhuma, essa torcida cresceu e a história se fez. Só a gente pode juntar essa gente. Pra mim, Copa sempre foi em família, cara. Na Copa de 2002, os jogos eram de madrugada aqui no Brasil, né? E aí o meu pai não me deixava dormir, acordava a família inteira pra assistir os jogos junto, porque ele dizia que isso dava sorte. Todas as vezes que eu escuto o hino, desde que eu era adolescente, me dá uma emoção muito grande, muito forte. É como se eu estivesse dentro do campo. Em 58, quando nós vimos o Maracanã, era um programaço maravilhoso e não se mostrava a barriga. Sério? Sério. Em 2018 a gente não só mostra, a gente ostenta a barriga. Vem, Bernardo, seja bem-vindo. 88 anos de paixão te esperam. Nós estamos todos prontos. Domingo, 10 de junho. Falta uma semaninha apenas para a seleção jogar mais uma Copa. O Fantástico está em campo. Boa noite, pessoal. O Show da Vida já está na Rússia, no estúdio da Globo, aqui da Praça Vermelha em Moscou. Tudo pronto para a Copa do Mundo de 2018. E deixa eu mostrar logo para vocês a vista linda que a gente vai ter até o dia 15 de julho, o dia da final da Copa. A majestosa Catedral de São Basílio, construída há 457 anos, um marco de Moscou e uma das mais belas construções do planeta. Que São Basílio abençoe a seleção brasileira no caminho do Hexa. Eu vou passar a Copa apresentando o Fantástico daqui, numa tabelinha intercontinental com a Poliana Brita no Brasil. Boa noite, Tadeu, meu querido. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do Show da Vida. Olha, mas eu acho que para você é melhor eu dar bom dia, né? Porque já são 3 da manhã de segunda aí na Rússia. Pois é, já está começando a amanhecer. Perto do verão aqui em Moscou, os dias são bem mais longos. Anoitece por volta das 22 horas e às 3 da manhã já começa a raiar o dia. Dentro de mais 3 ou 4 horas, trabalhadores vão sair para suas atividades e aí começa uma nova semana na capital do maior país do planeta. E como é a vida de um moscovita comum? O repórter Marcelo Canelas visitou 2 famílias para entender a alma russa. Intensos, imediatistas, fatalistas, de que Moscou estamos falando? É bastante típico para o russo não pensar nas consequências, viver do dia de hoje. Pode-se dizer que isto é fatalismo. Áticos, sisudos, arredios, o que é que arranca um sorriso de um moscovita? Porque às vezes Aumentar o meu salário.
O dinheiro e suas contradições movem a metrópole neocapitalista. De um lado, a terceira maior cidade do mundo em número de bilionários. De outro, um país com 8 milhões de falidos por dívida, segundo números do próprio governo. Vocês vieram ao fim do mundo por causa da Copa do Mundo? Tatiana não entende por que nossa equipe veio para a periferia de Moscou em vez de ficar no centro. Pergunto se não é bom viver aqui. Não. Por quê? Porque eles têm as melhores escolas. A única vantagem é que os preços nas nossas lojas são mais baixos. É na periferia onde vivem principalmente os imigrantes. Akil é do Quirguistão, uma ex-república soviética. Ele me mostra a foto da pescaria do filho de 8 anos que ficou com os avós. Eu gosto da Rússia, mas eu não sou russo e não sei explicar os russos. Eu tô aqui para juntar o máximo de dinheiro e cair fora. Akil não está sozinho. Todo russo aprende na escola esses versos do poeta Fyodor Tuitchev. Rússia, com a razão não te podem compreender. És um mundo à parte. Só fé em ti podemos ter. Essa dificuldade toda de definir a mentalidade russa faz com que eles, inclusive, evitem essa expressão. Em vez de mentalidade russa, preferem uma outra. Russkaya dusha, algo como a alma russa, que todo russo sabe o que é. Mas será que eles conseguem explicar? Acho que ninguém pode. Acho que ninguém pode. Acho que é uma coisa um pouco mítica, não é? O jornalista Boris Bogadnov aprendeu a falar português em Moçambique, onde viveu por 5 anos. Para ele, o modo de vida russo está contaminado pela herança de séculos e séculos de estados totalitários desde a época dos czares. A democracia apenas parece ter chegado. Uma vez Putin, sempre Putin. A sociedade perde um dinamismo, não é? Há toda uma geração de jovens que não conheceu o regime comunista extinto em 1991. Aliás, são garotos que só conheceram uma Rússia sob Vladimir Putin, no poder há quase 20 anos. É o caso da estudante de línguas Julia Grinkova. Ninguém oprime ou limita os meus direitos ou liberdades. Eu tenho muitas possibilidades, posso viajar, posso trabalhar. Ela estuda de graça numa das universidades estatais, que são as melhores, e resolveu aprender português porque vê oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando em países emergentes. Mora apertadinha num apartamento de 3 cômodos no subúrbio, onde o jovem marido deixa 40% do salário. Em Moscou, o lugar onde você mora define de que classe você é. Os Romanov moram no centro, num apartamento de alto padrão. O sobrenome famoso é o mesmo do último czar da Rússia. Essa família Romanov tem alguma relação com o passado? Estamos falando com o herdeiro? Bem que poderia ser, mas a verdade é que meu bisavô não parece ter parentesco com a última dinastia dos czares. Não importa a classe social, os russos recebem na cozinha. Alexandra nos oferece a pastilá. É um doce russo feito com pera. Demora muito para ser feito, são muitas horas de preparo. Digo que os Romanov não parecem assim tão fechados. De fato, aqui existem pessoas muito fechadas, muito introspectivas. Mas eu sou totalmente o contrário, sou extrovertido. Então depende muito da pessoa também. Na Rússia tem todo tipo de gente. Dmitry é corretor de imóveis e, com o fim da União Soviética, prosperou vendendo lojas. Mas, surpreendentemente, ele acha que, para as pessoas em geral, a vida no antigo regime era melhor. A mudança foi pior. Maria, a filha adolescente que ama blogs de maquiagem, foi até a mesa para contestar o pai. Eu estudei história na escola e não concordo. Era pior antes. Não havia liberdade. Mas é no subúrbio que os tempos soviéticos estão marcados até na arquitetura pesada dos blocos de apartamentos. Eugênia e Oleg nos recebem na porta. É o costume que eles têm aqui de higiene, né? De pedir para tirar os sapatos quando a gente chega. Tá todo mundo sem sapato. Eugênia explica que manteve o direito de morar aqui mesmo com o fim da União Soviética. Desde a época da minha avó, nós moramos aqui. Esse apartamento é do Estado. E isso não mudou. Nós pagamos um aluguel social até hoje, é simbólico e existe para as famílias de renda média como nós. A mesma hospitalidade. Como é delicioso em russo? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо.
Como são prédios muito antigos, também são os campeões de incêndio. O cheiro de fumaça interrompeu a entrevista. Tá queimando alguma coisa. Да, можно? Что мы там оставляли? Não levou nem 5 minutos para os bombeiros chegarem. Era um problema na instalação elétrica que foi resolvido na hora. De volta à grande questão do dia. Russkaya Dusha, a alma russa, seria mesmo melancólica? O russo é melancólico porque nossa história é melancólica. Foram tantas tragédias, guerras e revoluções que isso acaba grudando em nós uma característica como povo. Sem contar o inverno. O sol não aparece muito no frio e isso também não ajuda. Mas o casal acha que Moscou ganhou uma grande chance para virar a capital da alegria. A Copa do Mundo é uma grande oportunidade de fazer amigos. E aí sim, os russos podem mostrar toda a quentura de sua alma, sair de dentro de si e fazer dessa Copa uma grande festa. E a seleção acabou de chegar a Sochi, a cidade que vai servir de base para o Brasil até as quartas de final, se São Basílio ajudar. Quem está lá no aeroporto e fala com a gente ao vivo é o repórter André Galindo. O pessoal chegou direitinho, Galindo? Ô, Tadeu, São Basílio, vamos colaborar, né, São Basílio? Todo mundo chegou direitinho. Tadeu, boa noite para você, para todo mundo ligado no Fantástico. Apesar de 1 hora de atraso, esse atraso que foi na saída do avião da seleção brasileira lá em Viena, na Áustria, hoje, nesse domingo, quando a seleção venceu bem por 3-0. Mas a chegada aqui muito tranquila, temos imagens da pista, os jogadores sorridentes, confiantes, o voo foi curto, não cansaram muito, o sorriso de Neymar, a tranquilidade de jogadores que preocupavam um pouco pelo aspecto clínico, Renato Augusto, Fred, mas estão ok, não há possibilidade de corte. E nós conversamos ainda na pista com o artilheiro do Brasil na era Tite, é o Gabriel Jesus, que marcou 10 gols nessa super fase desde que Tite assumiu. Foram 21 jogos, 17 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Vamos ouvir o Gabriel Jesus. Temos na mente que somos o Brasil, todo mundo vai olhar para a gente com outros olhos. Todos que vierem jogar contra a gente vão vir para dificultar nosso jogo. Então temos que ter na cabeça que sermos mentalmente fortes, porque se trata de mundial, todas as seleções são difíceis e a gente tem que jogar, a confiança sempre vai existir, todos querem. Isso que é o mais importante. Confiança lá em cima, inclusive do pequeno grupo de torcedores que veio aqui poucos minutos atrás, Tadeu. O ônibus conduzindo os jogadores também já seguiu até o hotel. Na verdade, um super resort que a gente vai contar agora nessa reportagem, mas mostrando também uma característica dessa cidade. Que lugar é esse? Que Sochi é essa? A Casa do Brasil na Rússia. Na dúvida entre o casaco e o biquíni, escolha os dois. Sochi, a cidade entre a neve e a praia. Do esqui ao mergulho do mar em meia hora. No alto da montanha, abaixo de zero. Às margens da Praia de Pedra, 30 graus, nesses tempos de verão. A cidade balneário da Rússia é a casa do Brasil durante a Copa. O resort com vista para o Mar Negro foi o local escolhido como concentração. Os jogadores ficarão em quartos individuais. Uma ala foi reservada para que parentes possam visitá-los. A alguns passos do hotel ficam os 2 campos de treinos. A recuperação após o esforço será nesta área. Uma estrutura completa de clínica e fisiologia instalada no hotel. E na beira-mar de Sochi, o principal instrumento de trabalho dos jogadores recebe um cuidado, digamos, diferente. Uma terapia exótica para os pés. Aqui, os massagistas são os peixes. Olha, a sensação no início é estranha. Os peixinhos gararufas parecem famintos. Dá até vergonha da minha falta de coragem ao ver a russa tirar um cochilo ao lado.
Os turistas relaxam de verdade, algo que não consegui. A vista das montanhas do Cáucaso é mais convidativa. Daqui é possível ver o Parque Olímpico, que recebeu os Jogos de Inverno 4 anos atrás. O circuito de Fórmula 1 funciona aqui dentro. O Estádio Olímpico de Sochi foi adaptado e receberá 6 jogos da Copa. O mais aguardado é o da estreia da sede, entre Portugal e Espanha. O Brasil não jogará aqui, mas voltará para a cidade após cada jogo da primeira fase e avançando até as quartas de final. Tempo suficiente para conhecer mais a cidade, onde, nas folgas, os atletas poderão pôr os pés na montanha, na praia e nos aquários dos peixinhos esfomeados. Aí é só relaxar. Ou não. A Suíça, primeiro adversário do grupo, e a Sérvia, o último, têm uma história em comum. Uma história que tem um tema delicado aqui na Europa, imigração, e que começa num terceiro país, Kosovo. Mitrovica é uma cidade dividida por um rio e por uma guerra. Essa ponte é vigiada por soldados europeus que separam duas comunidades. Logo ao lado se pode ver um monumento aos mortos desse conflito, que teve seu ponto mais explosivo em 1999. Kosovo foi separada da Sérvia, mas muitos sérvios continuam, ainda que inconformados, a viver lá. Bandeiras da Sérvia por todo lado escancaram essa recusa em se sentir parte de um novo país, parte de Kosovo. Em Belgrado, capital da Sérvia, muitos ainda não viraram a página em relação a Kosovo, não admitem a separação. Mas esse início do século XXI, depois de tantas guerras, fez da Sérvia um país mais pobre e que agora quer entrar na União Europeia para voltar a crescer. Resolver o impasse com Kosovo é uma exigência. E o futebol, como quase tudo na Sérvia, piorou depois das guerras. A ligação com o Brasil é enorme. Os fãs se chamam torcida. O maior estádio do país é conhecido como Maracanã. Conversar com Dragan Zajcic, o principal craque da história da Sérvia, na época ainda Iugoslávia, é viajar na nostalgia dos bons tempos, em que eles eram conhecidos como os brasileiros da Europa. E no lamento de que o nível do futebol por aqui caiu. A Sérvia está em 35º lugar no ranking da FIFA, reflexo de uma seleção que nem se classificou para a última Copa e as 2 últimas Eurocopas. Hora de voltar a Mitrovica e descobrir o outro lado dessa história. Ao atravessar essa ponte que simboliza essa divisão, se chega ao lado kosovar, de maioria muçulmana. Ali, conversando com as pessoas, se descobre que muitos vão torcer nessa Copa para a seleção da Suíça. Por causa da guerra, cerca de 300 mil pessoas fugiram para lá. Спасибо. Пожалуйста, Stroganov. Благодарю вас. Eu estou aqui no Café Pushkin, um restaurante bem tradicional de Moscou. Ele funciona numa casa construída no fim do século XVIII. E aqui a gente vai comer o verdadeiro Strogonoff russo. Se tem um registro no século XIX de uma família nobre, burguesa, né, de comerciantes famosos russos, chamados Stroganov. E essa família, ela tinha por hábito se alimentar nos seus banquetes e nas suas refeições de pedaços de carnes cortadas, embebidos com creme de leite e cebolas. Com a Revolução Russa, a família Stroganov fugiu para a França e levou a receita. Os chefes franceses adicionaram então a páprica, a mostarda e os cogumelos. E aí o Strogonoff conquistou o mundo. Прошу вас, без Строганов. Спасибо. Tá bonito, hein? Tá bom demais. Agora, os acompanhamentos é que são diferentes. Vem aqui com picles, ó. Batatinha assada. Очень вкусно. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Ele é bem diferente dos finalistas da Batalha do Strogonoff, que você ajudou a eleger no domingo passado.
Parecia uma criança. O chefe Rodrigo comanda um restaurante em Bauru, no interior de São Paulo, onde serve o prato mais votado pelo público. O estrogonofe vegano, uma receita sem ingredientes de origem animal. E com apenas 3 ingredientes: abóbora, castanha de caju e shiitake. O pulo do gato está no bom uso das especiarias. A gente pré-aquece o azeite na panela e aí você coloca uma canela em pau e a hora que essa canela abrir, é o momento de colocar as outras especiarias. Aí vai a semente de mostarda, gengibre, cebola e alho para refogar. Uma pontinha de colher de cúrcuma e as abóboras. Depois de cozinhar, tem que bater no liquidificador. E agora nós vamos adicionar o leite de castanha de caju. Cogumelo shiitake. Está pronto o nosso estrogonofe vegano, delicioso. Meu nome é Paulo Machado, eu sou professor de gastronomia e pesquiso a cozinha brasileira, mais especialmente o Pantanal. É dele o outro prato finalista, estrogonofe de jacaré. Esse é um jacaré criado em cativeiro, ele é criado especialmente para o uso da carne. Antes de ir para a panela, o jacaré fica um tempo marinando no sal, pimenta do reino, páprica doce, noz moscada. 10 minutinhos e depois é dourar na panela. É o momento de você flambar com a cachaça. Os cogumelos, o shimeji cinza. E aí a gente vai entrar com molho de tomate e o leite da castanha. E por último, a gente põe um pouco de nata ou de creme de leite fresco. Tá pronto o estrogonofe de jacaré. Estrogonofe de jacaré contra estrogonofe vegano. Quem vai levar? Eu tô aqui agora com uma dupla de especialistas para resolver essa parada. Ana Maria Louro, super bem-vindo sempre ao Fantástico. Eu adoro vir aqui. Tá tomando conta aí do nosso troféu. Vocês viram o troféu? Tá sendo guardado por mim aqui. O troféu é meu. Vai ter que me convencer para levar, hein? É, porque vocês aí em casa, vocês votaram, mas vocês não comeram, né? Essa ficou pra nós. Vamos chamar os meninos? Vamos. Então vamos lá. Primeiro, o Rodrigo, de Bauru, interior de São Paulo, que fez o estrogonofe vegano. Vem cá, Rodrigo. Vai lá, Rodrigão. E quero chamar também, de uma vez, o Paulo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com estrogonofe de jacaré. Tá cheiroso. Olá. Prazer. Prazer. Primeiro vamos mostrar esses pratos? Vamos. Uau! Caramba, que chique. Bonito tá, hein? Eu, hein? Primeiro o Rodrigo. Esse aqui é o estrogonofe vegano fantástico. Eu busquei explorar o sabor dos ingredientes que estavam presentes. Castanha de caju, abóbora menina e shiitake. O shiitake faz o papel da carne aí. Isso, ele entra no lugar da carne. Ah, bacana, só tem coisa boa, pô. E você, Paulo? Bom, aqui vende teu peixe, teu jacaré, Olha, né? Eu tenho aqui um estrogonofe de jacaré do Pantanal com um shimeji cinza e acompanha o leite da castanha do Brasil ou do Pará. Eu vou começar aqui, tá? Que responsabilidade, né? É, vou te falar, hein, Maria? Lá pra nós é fácil. Eu vou dar uma provadinha aí junto contigo, posso? Venha. Eu só venho aqui pra comer, né? Meu provador oficial E a minha dieta... é o louro, então eu não posso deixar de... Eu achei que eu ia escapar dessa. Não. Eu pensei. Abre a boquinha. Ali. Caramba, Ana Maria, é bom, hein? É bom. Agora vamos... Vai lá no próximo. Ao jacaré. Rodrigo, gostei. Obrigado, É bom, louro. é bom, é bom. Vamos lá, Vai colhendo. lá, vai você primeiro. Vamos lá. Prova do... É agora, lá vem ela, é agora. Ai, que situação. E agora, hein? E aí? Olha a responsabilidade. Nossa, Você vai trocar uma ideia ali com o louro ou você já tá decidido? Caramba! Olha, eu acho que é melhor eu conversar ali, né? Vai ali, vê. É? Olha, tá difícil, hein? Difícil, eu acho difícil também. Ana Maria, o que a gente faz da vida aqui? Beleza, Maria. E aí, decidido? Caramba! Decidido? Então, ó, Decidimos. você que vai anunciar, que rufem os tambores. Os dois estão muito bons, né? Mas por ser um estrogonofe, pra mim o estrogonofe tem que ter uma carne, eu vou ficar com o meu jacaré chapeludo. É o jacaré do Paulo!
estar aqui. Parabéns, viu? Parabéns pela criação. É um grande prazer. Obrigado, hein? Obrigado. Batalha do estrogonofe vencida pelo estrogonofe de jacaré. E quero dizer que o vegano estava delicioso também. Também. Muito obrigada. E todas as receitas do vencedor e de todos os outros pratos estão no site do Fantástico. É só você ir lá testar e depois mandar uma mensagem pra gente. Vale a pena. Começando a cobertura da Globo ao vivo aqui da Rússia. Nos próximos dias, vocês vão acompanhar as notícias da Copa em todos os nossos telejornais. Resultado de um trabalho que envolve um monte de gente e muita paixão. E partiu ele, agora pode pintar o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. De 4 em 4 anos, você já sabe, né? Tecnologia, notícia e muita emoção. Copa do Mundo é sinônimo de Copa na Globo. E Copa na Globo agora é muito mais Copa. Pela primeira vez, o Grupo Globo vai ter uma equipe integrada na cobertura da maior festa do futebol. Serão 197 profissionais na Rússia e mais de 200 no Brasil, produzindo conteúdo para TV Globo, Sport TV e Globoesporte.com. Estamos com equipes em todas as 11 sedes da Copa. E temos 6 equipes acompanhando a seleção mais famosa do mundo. A nossa seleção. Estamos lado a lado com o Tite e os 23 jogadores que vão lutar pelo Hexa. Nos treinos, nos jogos, nas viagens. Aliás, a nossa lista também tem 23, viu? Somos 23 equipes espalhadas pelo maior país do mundo. Com agilidade para entrar ao vivo de qualquer lugar da Rússia. 3 equipes vão acompanhar de perto 3 importantes adversários da seleção. Virou passeio! Os campeões do mundo não querem passear, não. Querem o Penta. A Alemanha renovou o time para continuar no topo. Eu vou seguir de perto o melhor jogador do mundo. Até onde Cristiano Ronaldo é capaz de levar Portugal na Copa. A Argentina estreia na Copa aqui em Moscou. E eu vou estar na cola deles. E do Messi, é claro, que tenta conquistar o título pela primeira vez. A Copa vai mexer com torcedores no mundo todo. E o nosso time de correspondentes vai acompanhar as reações dos países que estarão vibrando e sofrendo pelas suas seleções. Na decisão, tomara uma sofrendo e a gente comemorando, né? Vou mostrar a Copa da Rússia e a Rússia da Copa. Nos telejornais, os detalhes de todos os jogos. As histórias e curiosidades do país que vai receber o Mundial pela primeira vez. A Casa da Globo está no coração do cartão postal da Rússia, o lugar mais famoso do país da Copa, a Praça Vermelha. Daqui a gente vai apresentar as notícias nos telejornais e fazer participações nos programas. O estúdio tem modernos recursos de tecnologia que vão permitir aos nossos apresentadores interagir com elementos de realidade aumentada. Não foi só a seleção que treinou junto antes de chegar à Rússia, não. Nós também. O nosso estúdio foi preparado num centro de treinamento. Uma réplica com o mesmo tamanho foi montada nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para que toda a operação fosse testada, como se estivéssemos em Moscou. Agora é pra valer, no cenário da Copa. E o time já está escalado. Eu tô aqui no Fantástico, Ana Paula Araújo e Fernanda Gentil do Bom Dia Brasil, Alex Escobar no Globo Esporte e no Jornal Hoje, junto com a Sandra Nemberg, Renata Vasconcelos e Galvão Bueno no Jornal Nacional. Fernanda Gentil no Esporte Espetacular. E no Jornal da Globo e no Hora 1, eu estarei aqui, direto de Sochi, a casa da seleção na Copa. E onde você vê a Copa de uma maneira diferente, com muita diversão e convidados especiais. Na Central da Copa, claro, com o comando do Thiago Leifert. Vamos voltar a falar com a cidade de Sochi, casa da seleção brasileira aqui na Rússia. Eudes Júnior, tudo certo na chegada dos jogadores aí ao hotel?
Tudo certo, Tadeu. Boa noite a você, boa noite a vocês que acompanham também o Fantástico. A seleção chegou há pouco, às 3h30 da madrugada no horário local, 9h30 no horário oficial de Brasília, com os balões aqui atrás, nas cores da bandeira do Brasil, mas lá dentro uma festa tipicamente russa, recepção dos funcionários do hotel e também da Prefeitura de Sochi, que está bastante orgulhosa por receber a seleção brasileira. Amanhã os jogadores têm um dia livre, ganham folga, se reapresentam à noite. Na terça-feira, a primeira atividade no gramado, com um treino aberto à imprensa e também ao público, cumprindo o protocolo na FIFA. Depois a seleção fica aqui até sexta-feira, no dia 15, e embarca para Rostov, onde, no dia 17, aí sim, finalmente, a estreia na Copa do Mundo contra a Suíça. Está chegando a hora, hein, Tadeu? Um abraço para você. Tá chegando, é o caminho do Hexa. E o jogo Brasil e Áustria teve hoje um espectador especial. Vocês lembram o Homem-Aranha de Paris, aquele imigrante do Mali que escalou um prédio para salvar uma criança, lembram? O sonho dele era conhecer o Marcelo, pois o sonho foi realizado e com bônus. Peraí, não é aquele cara? Aquele que é forte como o Hulk? Que foi rápido como o Flash para salvar um menino no quarto andar de um edifício em Paris? Mas como é que ele se tornou um torcedor eufórico da seleção brasileira? Como veio parar na Áustria? E ainda por cima, com a maior pinta de brasileiro. E ficou parecendo jogador. Bom, para entender como o Homem-Aranha de Paris chegou até Viena, a gente precisa voltar no tempo. 2 sábados atrás, Mamadou Gassama era só um imigrante africano que saiu à procura de uma TV para assistir a final da Liga dos Campeões. Parou na lanchonete, viu o menino pendurado na janela e em 36 segundos salvou a vida da criança. Depois ganhou emprego e cidadania francesa. Na semana passada, aqui no Fantástico, Mamadou disse que gostaria de conhecer Marcelo, lateral do Real Madrid, aquele que ele não viu ser campeão porque estava ocupado escalando um prédio para salvar uma criança. Marcelo ficou comovido com o pedido do herói e fez um convite para um encontro em Viena. Mamadou viu Marcelo treinar e, depois de muita expectativa, foi com o irmão até o hotel da seleção. Prazer imenso. Marcelo autografou a camisa com carinho para um grande herói. E o grande herói disse que aquele era um grande momento. Não pude ver você na final porque fui salvar um menino. Quanta humildade. Agora é que está sendo a festa para mim. E quanta gentileza. Nos últimos dias o mundo só falou em Mamadou e agora ele parece não acreditar no que está acontecendo. Contou a Thiago Silva que jogava bola no Mali, que era meio campo e que todo mundo chamava ele de Zidane. Quais são as seleções favoritas ao título? Eu tenho as minhas. O Tite apontou 7 países, gigantes do futebol, como os imponentes prédios russos. Fotografias são autorizadas, mas é recomendável anotar bem de quem se trata. De tão famosas e semelhantes, são consideradas da mesma família, 7 irmãs. Atrações turísticas da capital russa. Elas fazem parte da paisagem da cidade. Andando por Moscou, mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar com uma delas. Às vezes pode ser bem cedo. É acordar e dar bom dia para uma das irmãs. Os arranha-céus foram erguidos a mando de Joseph Stalin, o líder ditador da União Soviética, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Grandiosidade para exibir a recuperação econômica do país e rivalizar com os altos edifícios das cidades americanas, como Nova York. A mais alta, a maior, a mais admirada, a mais reconhecida internacionalmente entre as 7 irmãs. Essa é uma casa do saber, onde se aprende e também se ensina. E se a gente transportar esse discurso para o futebol, será que lembra alguma seleção? Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu! Brasil, o maior vencedor. Universidade de Moscou, a
a mais premiada, só desse auditório, dessa faculdade, a de Física, saíram 8 vencedores do Prêmio Nobel. O campus tem hoje mais de 40 mil alunos. Pesquisadora da universidade, Ekaterina Lapteva, conta que o terreno de Moscou é pouco favorável a grandes construções. Por isso, foram convocados os melhores engenheiros e arquitetos, as melhores fábricas, os melhores equipamentos. Mesmo no pós-guerra, o governo não poupou investimentos para pôr de pé o que foi, por muitos anos, o maior prédio da Europa. As obras duraram 4 anos. Nem é preciso dizer que essa é a irmã favorita da Ekaterina e de milhares de moscovitas. Por falar em favoritismo, quais seriam as outras seleções que poderiam ser representadas por essas gigantes da capital? Alemanha, Espanha, França, Brasil, Portugal, Argentina por ter o melhor do mundo e Bélgica por ter um número de atletas em alto nível com uma qualidade técnica. Apesar dessa qualidade, a falta de tradição, ousadia e desconfiança também marcam a história do edifício dos Portões Vermelhos, da cor da camisa belga e da estação que fica em frente a este prédio, que é administrativo e residencial. Por causa das escavações do metrô, quase desabou e foi preciso erguê-lo com uma leve inclinação para mantê-lo de pé. De uma irmã se avista a outra, a mais baixa delas, 134 metros, mas construída para ser o hotel mais luxuoso do país. O luxo de ter um baixinho valioso é da Argentina. Conduzida por Messi, 1,69 m, de puro talento e vontade de ser campeão, na Copa que pode ser a última da carreira. Há uma outra irmã, que também funciona como um hotel de luxo. A suíte presidencial tem 350 metros quadrados, 3 ambientes e até um piano. Recebeu o presidente chinês no fim do ano passado. A Relações Públicas não revela o próximo hóspede. Estamos entre os 10 hotéis mais seguros da Europa, diz ela. Discrição e tradição com renovação. Vamos para as notícias aqui do Brasil. 7 corpos foram encontrados no bairro da Urca, no Rio, 2 dias depois de um tiroteio entre policiais e traficantes. 6 corpos estavam em um costão de pedra, um lugar de difícil acesso na Praia Vermelha, Urca, zona sul do Rio. O outro foi encontrado na mata. 2 pessoas, já identificadas, tinham passagem pela polícia por associação ao tráfico e organização criminosa. Parentes culpam policiais pelas mortes. Eles pegaram os meninos, renderam os meninos, mataram com um tiro na cabeça e jogaram de lá de cima da pedra. A PM não comentou a acusação. A Polícia Civil confirmou que os corpos tinham marcas de tiros. O resgate teve que ser feito pelo mar. A Divisão de Homicídios investiga se as mortes têm ligação com a guerra dos últimos dias nos morros Chapéu Mangueira e Babilônia, também na Zona Sul. O trabalho da perícia vai identificar se esses eram os suspeitos que trocaram tiros com a polícia. A PM já sabia que bandidos tinham fugido pela mata até a Urca durante a operação da última sexta-feira. Ai, muito bandido, mano, lá de cima lá, mano. Muito. No sábado, a operação policial aconteceu na Rocinha e em outras 3 comunidades da Zona Sul. Mais um dia a Rocinha acorda com tiroteio, mais um dia. Hoje, mais uma vez, moradores ouviram disparos na parte alta da comunidade. A violência que tira a tranquilidade não para de fazer vítimas. Esta semana, Alessandra dos Santos Soares foi atingida dentro de casa no Morro da Coroa, região central da cidade. Ela deixou 2 filhas, uma de 3 anos e um bebê. O sargento da PM, Douglas Fontes, levou vários tiros num assalto. A mãe dele, Maria José, morreu ao ver o corpo do filho. Um infarto fulminante causado pela dor. O Brasil registrou em 2016 o maior número de homicídios da história, 62.517 assassinatos, 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. E menos de 10% dessas mortes são esclarecidas, em parte porque a fabricação e venda de munição no Brasil está fora de controle. Essa marca nunca será apagada. Estávamos conversando da vida
Foi quando o carro parou. Quando eu vi que ele abriu a porta com a arma em punho, eu dei aquela assustada. Quando ele apontou, atirando, eu me joguei no chão. 17 pessoas foram executadas naquele dia, na mesma região da Grande São Paulo, entre Osasco e Barueri. Mas ele teve sorte, foi atingido apenas no pé por uma bala. E essa única bala revelou o descontrole na fabricação e venda de munição no Brasil. Era uma bala 9mm da Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, a única empresa que produz munição no país. Nela havia um registro, AAY68. O registro indica que a munição faz parte de um lote comprado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. No local da chacina foram encontrados muitos outros projéteis de 10 lotes diferentes. Entre eles o BAY-18 e o AAE-67, vendidos para a PM paulista. O lote BIZ-91, vendido para o Exército, e os lotes BNT-84 e o UZZ-18, vendidos para a Polícia Federal. Como toda essa munição foi parar em Osasco, ninguém sabe e dificilmente vai saber. Porque quase todos esses lotes têm milhões de cartuchos. Na minha mão está uma portaria do Exército de dezembro de 2004. Ela cria normas para a marcação de cartuchos fabricados aqui no Brasil. A regra não deixa dúvidas. Cada lote numerado vendido para as forças de segurança deve ter 10 mil balas. Em caso de roubo, ajudaria a polícia a desvendar como e por quem a munição foi desviada. Mas a situação é bem diferente. Durante 2 meses, nossa equipe fez uma grande investigação e constatamos que essa norma é ignorada. Assim, balas de um mesmo lote se espalham Brasil afora. O lote UZZ-18, aquele vendido para a Polícia Federal, tinha quase 2,5 milhões de unidades. Algumas delas foram usadas também num assalto no interior da Paraíba em julho do ano passado. Para tentar compreender de que ponto essa munição acabou saindo dos quadros do poder público, do controle do poder público, e foi acabar nas mãos de pessoas que são envolvidas em prática de crime. O caso da Paraíba estava sendo quase esquecido até que um crime brutal chocou a população a mais de 2.000 quilômetros de distância. No assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março deste ano no Rio, também foi encontrada a munição do mesmo lote UZZ-18. Ao longo de pouco mais de um ano de trabalho, a Desarme já apreendeu mais de 100 mil munições e vem encontrando muita dificuldade no rastreio dessas munições, porque muitas vezes nós esbarramos com lotes gigantescos, lotes com milhares de munições ou até mesmo milhões, que torna praticamente inviável qualquer tipo de investigação. Nós tivemos acesso à lista dos 50 maiores lotes de munição já produzidos pela CBC para as forças de segurança pública. Os 10 maiores lotes somam mais de 66 milhões de balas. A Marinha foi a responsável pela maior compra. Quase 20 milhões de cartuchos de calibres diferentes saíram com a mesma marcação, BNS 23. O Fantástico analisou centenas de casos registrados em delegacias somente aqui no estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Descobrimos que em 228 ocorrências, cartuchos das polícias ou das Forças Armadas estavam em poder de criminosos. E essa munição, que pertence a lotes gigantescos, causou a morte de pelo menos 42 pessoas. Procurada pelo Fantástico, a Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, não quis se manifestar. A Polícia Federal e a PM de São Paulo afirmaram em nota que investigam todo o desvio de munição. E a Marinha informou que a aquisição dos quase 20 milhões de cartuchos foi perfeitamente legal. Tentamos falar também com o Exército, a quem cabe o controle da fabricação e venda dos cartuchos. Mas ninguém quis gravar entrevista. Perguntamos então por que o Exército encomenda à CBC lotes maiores do que o determinado pela portaria de 2004. O Exército respondeu que está averiguando os procedimentos adotados pela CBC e que também está sendo estudada a criação de um novo sistema de rastreamento, mas ainda sem data definida. O Ministério Público Federal da Paraíba identificou falhas graves na fiscalização.
na última semana enviou uma recomendação ao Exército pedindo mudanças urgentes na portaria que determina o máximo de 10 mil cartuchos por lote. Especialistas em armamento dizem que o ideal seriam apenas 1.000 unidades. O Ministério Público quer também tornar obrigatória a marcação de todos os cartuchos vendidos no Brasil e não apenas os das forças de segurança. Nem toda a munição produzida pela indústria nacional tem uma marcação de número de lote. Se você for ao supermercado comprar uma lata de leite para dar a uma criança, lá na lata de leite tem o número do lote. Qual a razão de haver numeração de lotes em produtos alimentícios, em produtos farmacêuticos, e não haver numeração de lote num produto que ele é feito essencialmente para matar, que é o caso de uma munição. Esta semana, o assassinato da vereadora Marielle Franco vai completar 3 meses. A investigação ainda não foi concluída. Na Paraíba, o roubo na agência dos Correios ficou sem solução. Na chacina de Osasco, 3 policiais militares e um guarda civil foram condenados. Mas os investigadores acreditam que mais pessoas tenham participado do crime. Eu tenho absoluta convicção de que uma chacina dessa proporção não foi praticada apenas por 4 pessoas. Eles contaram com a sorte da impossibilidade de nós rastrearmos os números das cápsulas que eles deixaram espalhadas nos 8 locais da barbárie praticada. No tempo dos czares, a Rússia enfrentou Napoleão. Na era soviética, combateu Hitler. Na Guerra Fria, mediu forças com os Estados Unidos. Um país que já viveu grandes adversidades, agora quer manter longe a ameaça do terrorismo durante a Copa. E esse não é o único perigo. É uma imensidão que parece não ter fim. A Rússia é o maior país do mundo. Faz fronteira terrestre com 14 países e fronteira marítima com 3 oceanos. Tem uma história repleta de guerras, conflitos étnicos, teve a ditadura comunista mais poderosa do planeta e hoje virou uma sociedade capitalista. A década de 90 foi marcada por privatizações manipuladas, aumento da corrupção e da pobreza. E por 2 guerras contra separatistas da Chechênia. Em outubro de 2002, 42 rebeldes chechenos fizeram 850 pessoas reféns num teatro em Dubrovka, perto de Moscou. Forças especiais russas jogaram gás tóxico pela tubulação de ar e mataram 39 rebeldes e 129 reféns. No ano 2000, Vladimir Putin tinha sido eleito presidente da Rússia. É um importante aliado do Irã. Vende armas para o exército do ditador da Síria, Bashar al-Assad, e apoia financeiramente o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Putin estabilizou e botou ordem no país. Temos uma democracia aqui, diz esse moscovita. Já esses jovens disseram, não vivemos uma democracia plena na Rússia. Até hoje, por exemplo, as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Essa é a Rússia que abre as portas para a Copa do Mundo. Em todo país que é sede de uma Copa do Mundo, a segurança é reforçada. Mas aqui na Rússia, a preocupação é ainda maior. Grupos terroristas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda atuam aqui na Rússia e tentam radicalizar os muçulmanos que vivem aqui. Hoje, eles representam 14% da população. As autoridades russas querem evitar a todo custo não só brigas entre torcedores, mas principalmente atentados, como os que ocorreram nas últimas 2 décadas. Além do teatro de Dubrovka, já foram atingidos por carros-bomba e suicidas, centros comerciais, trens. Morreram em estações de metrô, em todas as estações aqui da cidade. Antiga e temida polícia política e secreta da ex-União Soviética, a KGB. E sabe por que eles fizeram o ataque aqui? Porque a sede da FSB, a antiga KGB, fica aqui, ó, bem aqui na frente, olha lá.
Outra preocupação é com os hooligans. 2 anos atrás, ingleses e russos se enfrentaram nas ruas de Marselha, na França, quando as duas seleções jogaram pela Eurocopa. 456 torcedores russos estão proibidos de entrar nos estádios. Até por isso, pela primeira vez numa Copa, todos os torcedores serão identificados. Na porta dos estádios, carros são revistados. Há detectores de metais para todo lado e polícia de todo tipo. Perguntei ao chefe de segurança da Copa se eles temiam mais brigas entre torcedores violentos ou atentados terroristas. A resposta foi enfática. Estamos prontos para evitar brigas e atentados. 15 ministérios estão envolvidos na proteção do país, incluindo as Forças Armadas. Então, existe um estado de tensão permanente na Rússia, atentados terroristas, etc. E a resposta do governo tem sido sempre com muita violência, pouca transparência, pouco diálogo. A Copa do Mundo poderia ser uma grande oportunidade para o Estado russo se abrir mais, né? Agora chega de preocupação. Poliana, imagina uma praia onde a água não passa de 5 graus. Isso no verão, hein? Na Sibéria, a famosa região super fria aqui da Rússia, é assim, um gelo. É, Tadeu, essa praia fica no Lago Baikal, tão grande que é chamado pelos russos de mar. O repórter Marcelo Correge viajou até lá e encontrou uma paisagem deslumbrante. Vamos ver a reportagem. A dança típica do povo buriate apresenta uma Rússia mais oriental do que ocidental. De religião xamanista, em comunhão com a natureza, como no cenário onde as meninas se apresentam. Esse paraíso existe. Fica alguns metros adiante, nas praias da ilha de Olkhon. A gente ensina para os nossos filhos que isso aqui é o centro do universo. Os turistas estão vindo para cá e as crianças precisam aprender a mostrar o que temos de melhor. 1.860 pessoas moram na ilha das paisagens mais bonitas do Baikal. Vivem do turismo, da pesca, vivem do Baikal e para o Baikal. Lago que, por motivos óbvios, esse povo chama de mar. De uma ponta a outra, ele é mais extenso do que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. 636 quilômetros. Para baixo, o Lago Baikal é ainda mais impressionante. Chega a 1.637 metros de profundidade. Um gigantesco reservatório de água gelada e cristalina. Sim, água de beber. Um só lugar que concentra 20% de toda a água potável do planeta. O Baikal tem muitos lugares totalmente limpos, intocados pelo homem, onde em centenas de quilômetros não há ninguém. Nesses lugares dá para beber água direto do lago. Perto da cidade de Irkutsk, a maior da região, conhecemos a Ana. Essa bióloga conta que o lago mais fundo da Terra foi formado pelo encontro de duas placas tectônicas há 25 milhões de anos. A idade, a fauna e a variação de temperatura explicam a água cristalina. Aqui existem pequenos animais que filtram a água do Baikal, mas o mais importante é o clima dessa região. Entre o inverno e o verão acontece a mistura vertical de águas. A mais quente desce e a mais fria sobe. Por isso, toda a água do Baikal está sempre se renovando. Entre janeiro e maio, o Baikal fica assim, completamente congelado. Carros circulam na superfície do lago. Nessa parte da Sibéria, as temperaturas variam de 30 graus negativos no inverno a 30 positivos no verão. Mas a água sempre fica por volta dos 3, 4 graus. Turistas vêm o ano todo. Empresários também. Essa fábrica abriu as portas em 2016 e engarrafa diariamente 100 toneladas de água do Lago Baikal. O destino da produção?
é a China. Vá a um mercado na Rússia. 1 litro de água potável já custa mais que 1 litro de gasolina. Em Baikalsk, a gigantesca fábrica de papel está abandonada há décadas. Mas 2 engarrafadoras de água reativaram a economia local nos últimos anos. Por causa delas, a população da cidade voltou a crescer. Os políticos costumam dizer que o impacto ambiental dessa produção é pequeno, porque o Baikal é abastecido por mais de 300 rios da Sibéria. Nossos especialistas dizem que demoraria 400 anos para a água do lago acabar, mesmo que nenhuma gota d'água entrasse mais nele. De fato, as fábricas de água não tiram o sono dos ambientalistas da região. O problema são os hotéis. São mais de 100 aqui em volta. Ninguém sabe quanto esgoto sai sem tratamento desses hotéis direto para os rios. A velha questão do tratamento de esgoto. Tão longe e tão perto dos brasileiros. As soluções são conhecidas, mas volta e meia esquecidas. Saneamento e educação. Se a gente mudar a educação dos nossos filhos, o futuro estará protegido. A semana começou com imagens impressionantes da Guatemala, onde o vulcão de fogo deixou cidades debaixo de cinzas. No Havaí, nos Estados Unidos, a lava do Kilauea causou estragos durante todo o mês de maio. Nossos repórteres na América Central e no Pacífico mostram agora o que é viver perto de um vulcão em atividade. Tem horas em que a natureza mostra quem é que manda. Difícil entender como alguém sobreviveu à mistura de gases tóxicos e de rochas derretidas que se espalhou a mais de 100 km por hora em Rodeon, no interior da Guatemala. Ai, tão chula, menina, por Deus. A nuvem mortal cobriu tudo de cinzas em menos de um minuto. Vamos tentar chegar ao lugar. Mas o vulcão de fogo continua ativo. Isto é o mais próximo que a gente consegue chegar da comunidade de El Rodeo, que está aos pés do vulcão de fogo. O vulcão está ali no fundo, a gente vê sua parte superior totalmente coberta por vapor e fumaça, num alerta constante, um lembrete de que uma nova erupção pode acontecer a qualquer momento. E isso se tornou ainda mais concreto nas últimas horas, quando a lava começou a escorrer pela lateral do vulcão, deixando novos rastros de destruição. Aqui tem uma barreira policial, o exército e a polícia guatemalteca estão de prontidão, eles não deixam ninguém passar e isso está provocando protestos. E a possibilidade que tem. Por favor, ya que no aparece mi hijo de 6 años, ¿yo qué voy a hacer sin ella, Dios mío? Revolta, lágrimas, raiva do governo, que segundo eles não faz nada para ampará-los. Nosotros necesitamos el apoyo de él, que nos venga a ayudar, a apoyarnos, así como nosotros lo apoyamos en las votaciones, pues entonces... As buscas tinham sido interrompidas 2 dias antes. Toda mi familia está desaparecida, están mis abuelos, mis hermanos ahí enterrados. Me duele a mí. Tudo me importa morir por mi família. Nós conseguimos subir até o bairro mais atingido, San Miguel Los Lotes. Até domingo passado, o lar de 8.000 pessoas. Quem não conhece o lugar custa entender que há uma cidade debaixo das cinzas. Aos poucos vamos reconhecendo as estruturas. Telhados na altura do joelho, paredes enterradas na lama densa, cinza molhada pela chuva que caiu depois da erupção.
Nós estamos agora no que era a rua principal de San Miguel Los Lotes. Era uma rua estreitinha por onde mal passavam 2 carros lado a lado. Hoje parece uma avenida. A vigilância deixou passar vários sobreviventes e eles assumiram as buscas interrompidas pelo governo. O homem diz quem morava aqui. A meu irmão, a sua esposa e a seu filho. Por todo lado, gente trabalha com ferramentas improvisadas, com as próprias mãos, tentando rasgar os telhados de zinco e buscar quem ficou por baixo. Os moradores se acostumaram a conviver com o perigo adormecido que morava ao lado. Por isso, muitos custaram a perceber a gravidade da situação. Agora, estão sepultados dentro de suas próprias casas. Essa aqui é a janela, essa aqui é a luminária do teto. E nós estamos aqui dentro de uma das salas de aula da Escola Rural de San Miguel Lotes. Eu estou aqui nessa altura porque eu estou em cima de mais de 1,5 metro de cinzas que se acumularam, cinzas vulcânicas. Olha só, ainda está quente. Uma semana depois, você sente o calor do vulcão. E a cinza cobriu tudo. Por sorte não havia estudantes. Era domingo, não tinha aula, mas olha aqui, uma carteira ficou para trás. Dos 150 alunos dessa escola, vários ainda estão desaparecidos junto com suas famílias. Eles podiam não estar assistindo aula, mas estavam em casa e também foram surpreendidos pela erupção. Quando o vulcão de fogo explodiu na Guatemala, no Havaí, alguns achavam que o pior da nova erupção do Kilauea já tinha passado. Eles estavam enganados. O vulcão está em erupção, tecnicamente, desde 1983, em atividade, mas pacífico, sendo inclusive uma das maiores atrações da ilha do Havaí, ou Big Island, como é conhecida a maior das 8 principais ilhas que formam o arquipélago havaiano. Quase 2 milhões de turistas visitavam o até então calmo Kilauea. Mas há pouco mais de um mês, terremotos de até 6,9 graus estremeceram o sul da ilha. Uma gigantesca coluna de gás foi lançada da cratera e a terra se partiu, formando uma linha de fogo. Por todo esse bairro, os tremores, os terremotos, abriram rachaduras, algumas delas enormes, como essa daqui. Na maior parte delas a gente não vê lava, mas muitas têm gás tóxico sendo expelido, como a gente pode ver bem ali atrás. E no meio das casas e ruas nasceu praticamente um novo vulcão. Isso é o que os cientistas chamam de um chafariz de lava. Logo depois do terremoto, mais de 30 deles se formaram aqui nessa região, mas até agora apenas esse, o da fissura 8, continua assim forte, produzindo esse volume surpreendente de lava. A lava engoliu boa parte do bairro. Mas na última terça-feira, o rio incandescente chegou novamente a uma área residencial e em um dia aumentou o número de casas destruídas de 80 para quase 200. Nesse fim de semana, o número de casas atingidas subiu para 600. 2.800 pessoas tiveram que fugir, mas não houve mortos e apenas uma pessoa se feriu. Nossa, é impressionante. Eu estou aqui com o geógrafo Marcelo Mota, que veio explicar para a gente essas erupções. Muito obrigada, Marcelo. Vamos começar aqui por essa simulação do vulcão do Havaí? Isso. É bom explicar que essa atividade vulcânica é a expressão da grande atividade que está embaixo do continente, dos oceanos, se manifestando na forma de lava nesses vulcões. O vulcão do Havaí é um vulcão que a gente chama de vulcão de derramamento. A lava dele sai lentamente, com baixa velocidade, e por isso a gente pode sair da área, né, tirar a população de lá a tempo, a ponto de não termos vítimas fatais. Agora, o mesmo não acontece com o da Guatemala, né? Exatamente. A Guatemala é um mecanismo muito mais perigoso, porque ela está no encontro de placas tectônicas, né? O oceano mergulha por baixo do continente da Guatemala e, sob pressão, derrete e sobe na forma de lava. Então, essa compressão, né, essa grande força que está ali, faz esse vulcão ser um vulcão explosivo. E, por isso, a grande quantidade de cinzas que ele joga e a grande quantidade de gases que descem rapidamente pelas encostas, formando, então, gás quente, ar quente para a população que é pega repentinamente. Então, por isso, a gente não teve no Havaí as vítimas que teve na Guatemala?
Exatamente, Poliana. É um vulcão com um derramamento mais lento e aí dá tempo da população sair. Foi o que aconteceu com a brasileira Fernanda Paulsen. Ela saiu de casa com as 2 filhas e o marido mandou para ela imagens da lava se aproximando. Ele me ligou e falou, você quer ver uma coisa impressionante? E assim, né, falando, quero. Aí ele me mostrou a lava descendo e ele falou, nossa casa vai pegar fogo. A lava destruiu a fazenda, que era um projeto de vida. A gente está plantando aquela terra tem 10 anos. E agora que a gente estava começando a colher os frutos, né? Acho que isso foi o que doeu mais na gente, foi, na verdade, a vegetação em si, os animais. A gente mora divisa com a floresta. A erupção de agora é um drama para uma parte limitada, ao sul de uma das ilhas. Em todo o resto da Big Island e nas outras ilhas, a vida segue normalmente. Os turistas chegam, os hotéis estão funcionando, as praias continuam sendo visitadas. Tudo muito diferente do que vive a Guatemala. Para quem não é daqui, a pergunta é inevitável. Por que a gente vive aí tão cerca? Por que alguém quer viver à sombra do vulcão que mata e aterroriza desde os tempos dos antigos maias? Não temos opção, diz o sobrevivente no volante do carro que o salvou. A Guatemala é um pouco maior que Pernambuco e tem a população equivalente à da Bahia. Mais da metade dos guatemaltecos vive abaixo da linha da pobreza. 1 em cada 2 crianças com menos de 5 anos é subnutrida. Os contrastes são enormes. Pertinho da Vila Pobre, um resort de luxo revela suas formas debaixo da cobertura de cinzas. Os hóspedes, reunidos para jogar golfe à sombra do vulcão, foram retirados por helicópteros. Todos se salvaram. Ninguém segura uma erupção, mas dá para saber quando um vulcão está para explodir. Aqui na Guatemala, o sistema de controle detectou a atividade anormal na véspera da erupção. A Defesa Civil foi avisada no dia seguinte, perto das 6 da manhã. Mas às 10h57, a rede de defesa dizia que não era preciso tirar ninguém de casa. À 1 da tarde de domingo passado, as entranhas da montanha atropelaram a arrogância humana. O saldo oficial desse erro das autoridades até agora é de 110 mortos. Mas tudo indica que o número real pode ser muito maior. Pessoas que morreram da mesma forma que as vítimas do vulcão Vesúvio, no sul da Itália. Uma erupção ocorrida no ano de 79 d.C. fez a cidade de Pompeia, do antigo Império Romano, desaparecer. Quase 2000 anos depois, a tecnologia poderia salvar as vítimas da Guatemala. Gente que podia ter sido alertada a tempo e foi engolida pela tragédia. A mulher que brigava com os policiais para subir até a aldeia agora tenta consolar o filho. Ele perdeu esposa e crianças. ¿Qué te vas a quedar haciendo aquí solito? Mira, va a venir eso otra vez. Vámonos, mira, tu padre te necesita también. Vámonos. Vámonos, mijo, vámonos. Depois de ver o que restou da vila, a sobrevivente resume o que resta fazer. O que se pode fazer? Nada. Ya no se podía hacer nada. Sí. ¿Te lo vas a llevar, mamá? Já estão em Singapura para um encontro histórico o presidente dos Estados Unidos e o ditador da Coreia do Norte. O correspondente Márcio Gomes acompanha a negociação inédita que pode acabar com o polêmico programa nuclear norte-coreano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou em Singapura para o que ele chama de uma missão de paz e disse que vai saber logo no primeiro instante se a reunião com Kim Jong-un será um sucesso. O ditador coreano foi o primeiro a chegar para o que todos consideram o encontro do século. Será na terça-feira, sob forte esquema de segurança na ilha de Sentosa, no sul de Singapura, cercada por hotéis luxuosos.
Singapura foi escolhida por ter boa relação com os dois países. Trump vai tentar convencer Kim Jong-un a entregar suas armas nucleares. Desde 1953, há apenas um cessar-fogo entre Norte e Sul. Nunca foi assinado um acordo de paz. Há anos, a Coreia do Norte ameaça os vizinhos com testes de mísseis e detonação de bombas atômicas. A demonstração de força levou as Nações Unidas a impor sanções econômicas a Pyongyang. O presidente americano afirmou que poderia destruir completamente a Coreia do Norte. Tanta pressão pode ter dado resultado. Desde o começo de 2018, a nação mais fechada do mundo dá sinais de mudança. Enviou atletas para os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro. Em abril, teve um encontro entre os líderes das Coreias. E agora é a vez de Donald Trump e Kim Jong-un. Para entregar suas armas, a Coreia do Norte quer a garantia de que o ditador permanecerá no poder. Os americanos só aceitam se o fim do armamento nuclear for completo, irreversível e verificável. O encontro histórico foi lembrado pelo Papa Francisco neste domingo, que rezou por um futuro sem guerras. Um futuro de paz para a Península Coreana e para o mundo inteiro. A reprovação do presidente Michel Temer bateu um novo recorde e passou de 80%, segundo pesquisa Datafolha, publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. É o pior índice já registrado pelo Instituto para um presidente da República desde a redemocratização do país em 1989. Segundo a pesquisa, a crise provocada pela greve dos caminhoneiros e a lenta retomada na economia aumentaram a impopularidade de Temer. Em julho do ano passado, quando Temer assumiu a presidência, 31% dos brasileiros consideravam o governo ruim ou péssimo. Em abril deste ano, 70%. E agora o índice subiu para 82%. 42% achavam o governo Temer regular em julho do ano passado. Em abril eram 23% e agora 14%. Em julho do ano passado, 14% achavam o governo bom ou ótimo. Em abril, eram 6%. Agora, são 3%. O Datafolha ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios nos dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora a gente vai para bem longe, mas longe mesmo. Nosso destino é lá, no extremo leste da Rússia, pertinho da China. Vladivostok, a 9.000 quilômetros de Moscou. Tá ligado nesse nome, né? Quem conhece aquele famoso jogo de tabuleiro vai lembrar. 3 contra 1, Vladivostok. Então, pois tem oportunidade para brasileiros nessa região. E o repórter Pedro Bassan foi conhecer quem já embarcou nessa aventura. Bugosławiec, Spasskaje, Prochina, Ljubitovka. Nenhuma dessas cidades vai ver de perto uma seleção. E se somássemos a população de todas elas, não encheriam nem sequer um estádio da Copa. Aqui, quem assiste à vida da arquibancada não tem muita história para contar. Distantes no mapa, parados no tempo, esses vilarejos ficam no extremo oriente da Rússia, na ponta de um território imenso e vazio. No país da Copa, bem longe da Copa. A sede mais próxima fica a 5.000 quilômetros daqui. A cidade que vai levar a Copa mais para o leste é Ekaterimburgo, o que significa que, em grande parte desse gigante, não vai ter Copa. Nós fomos visitar a metade vazia da Rússia. Chegamos, Vladivostok. É longe. No aeroporto, placas não só em 3 línguas, mas em 3 alfabetos diferentes, mostrando que Vladivostok é mais do que uma fronteira, é um encontro de civilizações. Logo ali o Japão, para lá a Coreia e a China é aqui mesmo, pelo menos é o que parece. Para fotografar Vladivostok, os turistas chineses procuram o melhor ângulo e escolhem todos. Com mais de 1 bilhão de pessoas do outro lado da fronteira e muitas terras vazias do lado de cá, o governo russo se viu diante de uma ameaça estratégica e decidiu agir para tentar equilibrar essa balança. Em 2012, o presidente Vladimir Putin criou o Ministério do Extremo Oriente. Primeira medida, terras de graça para os russos que quiserem plantar.
É claro que o presente não vai estar logo ali, na beira da estrada. Saindo de Vladivostok, o caminho rumo à Rússia profunda começa com uma estrada luxuosa, de pista dupla, mas logo passa por estrada de pista simples. Estradinha simples, mas bem conservada, estrada mal conservada, estrada que acaba de repente, estrada de terra sem buraco, estrada de terra com muito buraco. Escolher o caminho, nenhum vai ser bom, né? O dono da estrada é o trator. E o dono dos tratores e da terra é o Ulian. Ele está aqui há 4 anos e fazia 4 anos que não falava português. Muita calor faz, né? Esquenta o trator. Ulian Reutov, um brasileiro ajudando a povoar as regiões mais remotas da Rússia. Bom, sempre pensava chegar e ver como é a Rússia, né? Esse neto de russos nasceu em Mato Grosso do Sul, cresceu no Paraná e passou a maior parte da vida na Bolívia. Ulian vendeu tudo o que tinha na Bolívia e realizou o sonho de voltar para a terra dos ancestrais. Não se arrepende, mas ainda sofre com o jeito russo de negociar. Até as empresas aqui, eu entreguei soja para eles. Para cobrar não tem dinheiro. Eles te pagam depois quando eles têm vontade. Felizmente ele não está sozinho. No extremo oriente da Rússia estão outras dezenas de brasileiros. Aqui perto de Vladivostok, ó, sertanejo, Bruno Marrone. Benedict é sobrinho de Ulian e não é conhecido só pela música que espalha pelas ruas do vilarejo. Na segunda safra, já bateu o recorde de produção de soja na região, mais de 2 toneladas por hectare. Tipo, nós fomos conversar lá com as outros agricultores, daí eu contei que foi a colheita 2.3, eles não pode ser, tipo, nós não podemos colher tanto como vocês colheram tanto. Todos fazem parte de um grupo religioso chamado de Velhos Crentes, uma dissidência da Igreja Ortodoxa perseguida ao longo da história. Os costumes são rigorosos e as mulheres usam roupas tradicionais. Todos são brasileiros de raízes russas. E na Copa, vão torcer para quem? Vamos torcer pro Brasil. Tite pode ficar tranquilo. Desses brasileiros na Rússia, não vai sair nenhum palpite na escalação. Eu acho que eu conheço os da Copa passada. Ronaldo, Ronaldinho. Não, esses não estão mais. Acho que não estão mais. Não. E os de hoje? Você sabe quem são os jogadores hoje? Não. Nenhum? Mas tem um jogador que o nome dele começa com Ney. Que Ney? Nem não, nem nada. No gramado, a Rússia olha para o futuro, procurando talentos que hoje andam em falta na seleção principal. Não existe uma fórmula mágica, mas seja no campo ou no campo, olhar para o Brasil sempre pode ajudar. Meu nome é Felipe, falo de Sítio Correia, Pindoretama, Ceará. O Brasil que eu quero é um Brasil fora do buraco, um Brasil que não tenha corrupção, fora o jeitinho brasileiro. Me chamo Nilvo Júnior e sou da cidade de Sananduva, Rio Grande do Sul. Sabendo que o Brasil é um país altamente produtivo, o país que eu quero para o futuro é um país com menos burocracia, o que dificulta tanto para empreender. Diminuir a carga tributária, o que onera tanto nossos trabalhadores, e penas mais rígidas para a corrupção. Meu nome é Antônio Alves Teixeira, conhecido como Passarinho. O Brasil que eu quero para o futuro é que os políticos tomem conta das obras que eles iniciam e deixem em meio de caminho, que nós precisamos tanto para meus netos, meus bisnetos e meus vizinhos da minha comunidade. Benício Leite Souza, Franca, Estado de São Paulo. Eu gostaria de que, até o final do mandato do presidente eleito em 2018, todas as 5.570 cidades do Brasil tenham saneamento básico. Conceição de Oliveira, moro na cidade de Cataguases, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é sem corrupção. Nem pobre nem rico pode se vender para política. Eu sou a professora Cessé, de Palestina do Pará.
O Brasil que eu quero para o futuro dos meus netos é um Brasil sem corrupção, um Brasil com mais saúde, com mais educação e que nós, professores, possamos ser valorizados, porque nós não somos valorizados e não pode um Brasil, país nenhum, ter desenvolvimento sem educação. Meu nome é Vitor Ricardo, eu falo da cidade de Montenópolis. O Brasil que eu quero, não só para o futuro, mas a partir de hoje, é que os recursos recebidos pelos políticos sejam devidamente aplicados, assim como nesta obra, e que a população volte novamente a acreditar nos gestores públicos. Isso aí, estou esperando, hein? O Fantástico fica por aqui. Eu agora vou descansar porque já são 5h22 da manhã dessa segunda-feira. Já é dia aqui em Moscou. Domingo que vem é a estreia da seleção. E a gente vai voltar, se São Basílio ajudar, com a notícia da vitória do Brasil contra a Suíça. Tchau, pessoal. Tchau, Poliana. Boa noite, bom descanso, Tadeu. E para você de casa, uma ótima semana, uma boa noite. Fique agora com o programa Vozes da Copa e logo depois o compacto do GP do Canadá de Fórmula 1. Até o próximo Show da Vida.